Finalmente chegamos ao último vídeo do ano. E 2016 foi um ano difícil, foi complicado para todo mundo, complicado pra gente aqui no Brasil, pros trabalhadores, pros estudantes, pra Chapecoense, pro estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul. Foi complicado pro resto do mundo, foi complicado pros refugiados, foi complicado pra União Europeia, foi complicado pros Estados Unidos que elegeram Donald Trump. Meu Deus, que ano horrível! Mas pelo menos, se existe alguma notícia boa, 2016 foi um bom ano, muito melhor do que eu imaginava para o canal Ler Antes de Morrer. Nós saímos de 25 e chegamos a 77 mil inscritos. A minha meta era chegar a 50 e já chegamos em 77 mil. Foram 126 vídeos, sem contar esse daqui, então 127. 55 deles foram resenhas, 11 book hauls, 14 episódios do quadro Vitrine, alguns quadros especiais, colaboração com outros youtubers, acho que foram 4 no total. Muitos, eu até perdi a conta de quantos sorteios. Foi um ano de muito crescimento, inclusive meu como leitora, porque eu enfrentei autores muito importantes, mas que me davam um certo medinho literário, como a Clarice Lispector, o Milan Kundera, o Stendhal, o autor de Vermelho e o Negro, o Mia Couto, autor de Terra Sonâmbula, enfim. E eu também venci o meu preconceito e dei uma chance para os livros digitais. Primeiro, eu achava que eu nunca ia conseguir me acostumar de ler no Kindle, mas aí surgiu a necessidade, né? Vários autores que publicaram só no Kindle me procuraram, então eu peguei um Kindle emprestado, li alguns livros em Kindle emprestado, achei muito boa a experiência, achei a leitura muito mais fácil e muito mais prática, na verdade, do que leitura de papel. Eu continuo amando, vai sempre ser a minha favorita, mas é realmente muito mais prático ler. E eu comprei o meu próprio Kindle, eu comprei na Black Friday, olha que bonitinho, ele tem luzinha embutida, gente, é a coisa mais linda. E foi aqui no meu Kindle que eu li o livro que vai ser a nossa última resenha de 2016, mais um livro para entrar na conta do quadro Vitrine Ler Antes de Morrer, que é o quadro que revela autores novos, revelações da literatura brasileira que sempre tiveram espaço e sempre vão continuar tendo espaço aqui no canal. Então vamos lá, o livro de hoje se chama Biografias Misturadas, o autor é o Luiz Antônio Siqueira Dias. O Luiz Antônio é um advogado e economista que tem uma longa trajetória profissional, inclusive trabalhou na política, mas também é conhecido por escrever e publicar artigos em jornais e revistas, já deu entrevista para um monte de jornais, um monte de matérias, e agora o Luiz Antônio está se dedicando à ficção, não só romance como esse daqui, mas também ele tem contos publicados. E não é de se estranhar que essa seja uma história que tenha uma enorme carga de política. O personagem principal, né, em torno do qual gira toda a história, é um político aposentado, descendente de italianos, chamado Giorgio di Fiorentina, que está, no momento em que começa a história, aposentado, né, praticamente aposentado, vivendo numa fazenda, e ele teve vários cargos e várias funções na vida, entre eles o de ministro do meio ambiente. Boa parte do livro, 60% eu diria, boa parte mesmo do livro, é composto por uma entrevista que ele dá para uma estudante, na verdade uma mestranda de jornalismo. Ela está fazendo a dissertação dela de mestrado e ela pede para entrevistar essa figura, para que ele conte a história da vida dele para ela escrever a dissertação de mestrado. Então, nessa primeira parte, que é praticamente uma autobiografia, a gente descobre que o Giorgio não é exatamente o mais perfeito dos cidadãos. Então, empresário fracassado, pai ausente, marido abandonado, ele passa boa parte da juventude, nem diria só juventude, adolescência, mas os anos mais jovens, né, até uns 40 anos, levando uma vida mais ou menos medíocre, tomando muitas decisões profissionais e pessoais que são desastrosas, enfim, levando muita lambada da vida. E após amargar um período de solidão, de falência e de fundo de poço, pois é, ele reencontra o rumo. Olha só, ele resolve entrar, acaba acontecendo que ele entra pra política. Talvez fosse a única carreira que o acolhesse. E afinal de contas, depois de muitos anos de fracasso, é no ambiente corrupto e ensaboado da política que o Giorgio finalmente consegue, depois de muitos problemas, finalmente ele consegue voltar a prosperar.
mas a vida dele não vai ser tranquila, pelo contrário, vai ter muitos altos e baixos. O autor me contou, né, a gente teve uma troca de e-mails, ele me contou que o que motivou ele a escrever essa história foi o desejo, essas foram as palavras dele, foi o desejo de esmiuçar a natureza humana. E ele consegue, que na verdade parece ser a história de um único homem, é a história de muitas pessoas, pessoas que são relacionadas, que vivem numa cadeia de acontecimentos cheios de ações e consequências que muitas vezes são surpreendentes, imorais, imprevisíveis. Enfim, tem um lado bastante filosófico, eu diria, que o autor gosta de explorar com relação à natureza das ações humanas. Eu, durante boa parte da leitura, achei que a história ia se concentrar somente nessa entrevista. Eu achei, né, como a entrevista é muito longa, achei que ia ser um livro inteiro composto por uma história, por uma entrevista, o cara contando a sua própria história em primeira pessoa, mas eu me enganei. Depois que a entrevista acaba, como eu falei, ela ocupa mais ou menos uns 60% da história, uma série de eventos muito surpreendentes, eu diria até meio surreais acontecem, envolvendo personagens que a gente conhece enquanto ele está contando a história da própria vida e que envolvem também a jornalista que está fazendo, que fez a entrevista com ele. Realmente isso me pegou de surpresa, foi muito inesperado o que acontece com ele depois que acaba essa entrevista. É claro que eu não vou contar o que é, você vai ter que ler para descobrir. Como sempre, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você comprar o Biografias Misturadas. Tá disponível no Kindle se você tiver o aparelho, se você não tiver, dá para ler livros digitais comprados pela Amazon na tela do seu computador, no seu celular ou no seu tablet. É só ter o aplicativo do Kindle que é gratuito. E eu vou terminar esse vídeo agradecendo a vocês pela companhia durante esse ano de 2016. Que foi tão difícil, foi difícil pra mim também, eu não acompanhei tudo que tá acontecendo no mundo e no Brasil com serenidade, eu me angustiei em vários momentos, mas apesar de tudo, eu não poderia estar mais realizada com o trabalho que eu tô fazendo aqui no Ler Antes de Morrer, eu não poderia me sentir mais orgulhosa de vocês, de ter construído um público como vocês. Vocês não sabem como eu aprendo com os comentários de vocês aqui embaixo. Eu não consigo mais responder a todos, porque são muitos, né? Eu ia passar o dia inteiro respondendo, mas eu leio tudo e vocês não sabem o quanto que vocês me ensinam, como vocês me fazem enxergar de outras maneiras para os mesmos personagens. As análises que eu faço ganham uma luz totalmente diferente graças a vocês. E por hoje eu vou ficando com um beijo, um desejo que vocês passem uma noite de Natal maravilhosa, que vocês tenham um ano novo incrível, super divertido, que vocês passem no meio dos seus amigos, da sua família e que 2017 seja um ano espetacular para todo mundo. Beijos e a gente se vê então no ano que vem. Tchau, tchau!